Hello, sunshine. Hi, teacher. Hello. Então, hoje, bem-vindo ao nosso segundo dia do desafio Três Passos para a Fluência. Hoje, nós vamos explorar um aspecto muito importante do aprendizado de línguas em geral, tá? Que Uhum, é as diferenças sonoras entre os idiomas, tá? certo. Esses são aspectos que geralmente as pessoas têm muitas dúvidas e muitas dificuldades na hora de falar, tá? Uhum, Eu estou muito, 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 muito empolgada para embarcar nessa jornada com vocês e descobrir como entender essas diferenças. E entendendo essas diferenças, elas podem nos ajudar a falar com mais fluência, ok? Então ok. vamos lá? Vambora. Então vamos lá. Quero dar novamente boas-vindas a vocês. É maravilhoso ter vocês aqui de novo comigo. Vocês estão no caminho certo para alcançar a sua fluência, tá? Para aprender e se desafiar. Aprender algo novo é sempre desafiador, tá? Então nós precisamos encarar essa nova aventura de maneira positiva, tá? Mas lembrando que aqui nós estamos num ambiente acolhedor, num ambiente descontraído, vamos sempre apoiar um ao outro. Lembra de ontem que eu falei um clima de amizade, um clima de É. colaboração, porque Uhum, estamos todos na mesma jornada para ter esse crescimento no aprendizado da língua inglesa, certo? certo. Hoje é para a Aham. gente se divertir. Ontem foi para a gente chorar, Refletir. Uhum. ficar desesperado. Mas hoje é mais tranquilo, beleza? Tá bom. A Ok. gente sabe que cada idioma tem o seu próprio, os seus próprios sons, né? Os seus próprios sons e são eles distintos, tá? Uhum, Muitas vezes, os sons que nós temos na nossa língua materna são diferentes daqueles sons que a gente quer aprender da língua que a gente quer aprender, seja lá qual ela for, tá? sim. E para a gente falar aquela língua que você quer aprender, é imprescindível a gente identificar e compreender essas diferenças, para você ter uma Certo. comunicação mais clara, mais eficaz. Então, é isso que a gente vai explorar hoje, beleza? Uhum, ok. E por que que a gente precisa tanto saber essas diferenças, tá? Nós sabemos, nós nascemos, né, e aprendemos a nossa língua materna. Tá? A Uhum, nossa língua materna tem os seus sons, os seus padrões de pronúncia, e isso se torna comum para a gente, né? Por que que é tão mais tranquilo a gente falar a nossa língua materna? Porque nós tivemos anos de práticas, muitos erros, muitos acertos, né? As sim. pessoas ao nosso redor sempre nos direcionando. Então, você fala aquilo muitas horas no seu dia, você fala praticamente todas as horas do seu dia você tem contato com aquela língua, tá? Então, Certo. Uhum, com certeza, aqueles sons e padrões de pronúncia vão ser muito mais familiares para você e muito mais fácil, extremamente mais claro. fácil, né? Sim, sim. Uhum, Só que quando nós tentamos conectar esses padrões e esses sons à língua inglesa, isso pode afetar a nossa fala, tá? uhum, Até porque os sons da língua inglesa podem ser muito desafiadores aos nossos olhos, tá? certo. E alguns podem nem existir na nossa língua nativa, né? Que é o Uhum. caso do português. Muitos sons no inglês, a gente nem fala, a gente É, nem usa, né? sim. Então, por isso que é muito desafiador a gente emitir esses sons, tá? Que o termo é a gente emite sons. Ah, Uhum, e para a gente entender e identificar esses pontos que podem se tornar dificuldades na nossa fala, a gente precisa entender essas pronúncias específicas, a gente precisa entender essas nuances, e isso vai tornar a gente mais confiante na hora de falar. E também uhum, nós vamos ser mais compreensíveis para os nossos ouvintes, o que ajuda muito a comunicação,
tá? A gente certo. precisa ter essa ideia. Eu estou sendo claro para quem está me ouvindo, né? Isso é muito Uhum. importante também, porque aí cria vamos dizer assim, um flow legal, a conversa É, flui, isso. né? Se você sente que você está sendo entendido, se você entende a pessoa, aquela comunicação ali, ela vai seguindo um caminho, Sim. uma jornada, né, natural. É. Então, a gente, para nos ajudar, né, a desenvolver essa habilidade de compreender Uhum. as pessoas melhor, entender melhor as pessoas que falam inglês, né? Porque entender essas nuances, essas pronúncias específicas também ajuda a gente a compreender, Uhum. tá? Porque a gente não vai ficar esperando um som parecido do que a gente já está É, acostumado. Sabe que sim. vai vir uma coisa diferente, sabe que aqueles sons são diferentes, tá? Por isso que eu sempre digo para vocês, mesmo que seja uma prática auditiva passiva, o que que é a prática auditiva passiva? Você só colocar um negócio lá em inglês e ficar ouvindo, já Hum. ajuda muito, porque o seu cérebro vai começar a processar aqueles sons. E aqueles sons vão parar de ser estranhos. Então, isso já facilita na identificação deles, porque, lembrando aqui de mais uma história minha, né, que é muito bom a gente trazer esse lado pessoal para vocês entenderem que é um processo, o Uhum. aprendizado, e que todo mundo vai passar por essas coisas. É, quando a gente conversa perto de gringos, né, canadenses, até de mexicanos, eles já falaram isso. Para Uhum. eles, a impreensão que eles têm quando a gente está falando português é que a gente está cantando. Olha que Hum. legal, né? E a gente É. não, pra gente, Não é nada disso, né? né? A gente nunca para É, para pensar, tipo, nossa, como que a minha língua, né, chega aos ouvidos das outras é, pessoas, né? Que isso. é o how do I sound? Como que as pessoas me ouvem? Será que É, é, vamos dizer assim, a gente fala do sotaque carioca, né? Que tem aquele chiado, aí fala do paulista que tem aquele R bem forte. Então, uhum. como que são as pessoas ouvindo a minha língua, né? Então a gente tem Sim. que olhar com essa mesma visão para o inglês. Como que é? O que que eu sinto quando eu ouço o inglês? O que que me parece, né, quando eu estou ouvindo inglês assim? Então por isso que Uhum. eu acho essa aula super importante até para quem não aprendeu ainda. Para quem não aprendeu inglês, está querendo aprender, sabe, entender essas nuances da língua que você Uhum. está querendo aprender, é muito legal. Um outro exemplo pessoal para vocês também eu adoro italiano, sempre gostei muito de italiano, tá? Sim. Então, assim, eu consumo muitas coisas em italiano. Não tenho uma compreensão como eu gostaria de ter, porque eu ainda não me Uhum. dediquei a isso. Mas eu tenho certeza que o É, dia que eu começar, para mim vai ser muito mais fácil. Por quê? O som das palavras já são comuns para mim, é. né? Ah, boa noite, Bruna, tudo bem? E aí? Vamos que vamos. Mais um dia. Os sons das palavras já são mais comuns para mim do que uma pessoa que não tem contato nenhum É, com a língua. Vai chegar lá, o professor sim. vai falar italiano, vai falar, nossa, que engraçado. É. A criança, Verdade. não, 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 não. Não fala Uhum. italiano, mas eu sei que italiano tem esse som de não, É, não, 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 não. sim, sim. E por isso que nas nossas aulas eu sempre falo para vocês, se vocês falarem com uma boa entonação desde o início, vocês vão sempre falar bem. Por quê? Se eu Uhum. tentar falar italiano como eu falo português, vai soar esquisito, até para mim mesmo, né? Lembra que a É, gente falou de ontem do julgamento? Se eu sim, sim. começar a falar dessa maneira, não é da maneira que eu ouço as pessoas falando. Então eu vou sentir que eu não consigo, que eu estou falando É. errado, Uhum. que eu não falo bem. E aí, se você começar a imergir na língua, entender os tons da língua, o som, né? A música da língua mesmo, né? Eu achei Sim, super sei. interessante quando eles falaram isso para mim. Aham. E não foi só uma pessoa, foram várias pessoas que eu fui perguntando, que aí eu já entrei com o Uhum.
o meu radar Uhum. investigativo. Falei, ah, Uhum. o que você ouve quando as pessoas... O que que você acha quando a gente está falando português? Aí, gente, acho que foi umas 3, 4 pessoas. Falaram, ah, parece que vocês estão cantando. Aí eu, que legal. É. Coisa, né? Eu nunca mais parei para pensar que a gente tem esse tom. Realmente, o português tem um... nananã, nananã, É, nananã, verdade. nananã, né? A É. gente tem Uhum. uma língua ritmada, ainda mais a nossa que é brasileira, né? Porque o português de Portugal, sei lá o que que eles... É, é outra coisa. Coisa esquisita. É. É engraçado, né, Bruna? É muito, muito louco a gente pensar nisso. Então, para mim, quando eu já for me dedicar ao italiano, vai ser mais tranquilo, porque o meu ouvido já não acha aqueles sons estranhos. É, Eu já não é acho familiar, né? exatamente. Achou a É. palavra certa, Eliane. Aham. Então, a gente tem que encontrar essa nuance do inglês. Então, eu não vou dizer para vocês qual é a música do inglês, eu quero que vocês passem a pensar nisso. Qual é a música do inglês? Como que o Uhum. inglês soa para mim? Se eu tivesse que colocar isso no nananã, como que seria o inglês? Como É, seria esse nananã do inglês? Né? sim. Do italiano a gente Uhum. sabe nananã, nananã, nananã. Do português é É. o nanã, nananã, nanã, nananã, nanã, nananã. E do inglês? Qual é É, o nananã do inglês? Pensa aí, tá? Eu sei que o inglês é uma língua mais dura, toda língua que tem influência germânica, né? São línguas mais pausadas, né? Tem aqueles é, tan, 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 tan. Vamos dizer assim, é uma música eletrônica, entendeu? Não é um isso. Beethoven, É mas verdade. sua música, tem a sua música, tá? É. E a gente Uhum. entender isso faz com que a gente fale melhor, faz com que a gente se sinta mais confortável quando a gente capta essas nuances da pronúncia, tá? E Uhum. também ajuda a nossa, ó, compreensão auditiva. Então, as pessoas que falam que, ah, eu tenho muita dificuldade de entender a outra pessoa, essa é uma dica muito boa. Entenda a musicalidade daquela língua. Entenda Uhum. os sons que são diferentes daquela língua, tá? Entendam as nuances daquela língua. Por quê? Aqueles sons, né, que são códigos, linguagem é código, pessoal. Tanto escrito quanto e sonoro é código. Então, aquele código, tá? O que que ele está querendo dizer para você, tá? Isso que é pronúncia. Beleza? Ih, já Sim. tô dando até spoiler. Eu não vou falar o que que comecei dando spoiler já. Vamos lá! Então, as atividades de hoje vão ajudar a gente a identificar essas singularidades na nossa língua materna e identificar as singularidades no inglês para a gente entender melhor esses desafios da nossa pronúncia e conseguir desenvolver melhor a nossa fala. Beleza? Uhum. Prontos para mergulhar nessa jornada, para a gente ir com tudo, com muita confiança, explorar tudo isso. Com certeza, eu sim. Eita, gostei. Uhum. Então, primeira atividade que a gente vai fazer é relaxamento facial. Teacher, por que que é isso, teacher? Eu vim aqui para aprender inglês, eu não vim para fazer relaxamento. Ontem foi Uhum. tenso, hoje é relaxante. Tá. Beleza? Por quê? Eu sempre falo isso para vocês, algumas pessoas que eu sei que têm muita dificuldade para falar o inglês, que o nosso maquinário muscular, ele está muito acostumado com português. E como Uhum. eu já falei lá no início, o inglês e o português têm sons diferentes, Certo. né? E para você fazer com que o seu maquinário consiga mudar a forma dele para conseguir emitir aquele som, você precisa que ele esteja flexível. Porque se ele tiver muito duro, realmente vai ficar mais difícil para você Uhum. conseguir modelar a língua, o dente, os Uhum. lábios, a mandíbula, para você conseguir pronunciar aquelas palavras novas. Isso, gente, Certo. em qualquer língua, tá? Isso aqui, essa introdução que eu estou dando para vocês, é em qualquer língua. Eu dei o exemplo do italiano comigo por conta disso.
Em qualquer língua vocês precisam pensar nisso. Quero aprender francês, quero aprender alemão, whatever. O que vocês Uhum. quiserem aprender, tá bom? Então, Ok. entendam que vocês vão precisar usar outro grupo muscular. Quem é da academia aí, né, Eliane? É. Hoje nós vamos trabalhar um grupo muscular diferente. Aí É, você sai isso aí. como? Toda doída. É. Toda arrebentada, isso aí. Exatamente. Por que será, né? Porque É, nós estamos trabalhando um grupo muscular diferente. Se isso você aí. vai para academia, trabalha um grupo muscular diferente e sai toda dolorida, e você vai falar uma outra língua e o seu rostinho não tá doendo, é porque deu ruim aí. O Tá grupo errado, é. tem que doer, Aham, tem que doer. entendi. Oi, Henrique, boa noite, tudo bem? Me ouve? Olha, tem que dar autorização no aplicativo. Não sei se ele, primeira aula que ele vem, tem que, entra e sai de novo. Pra você pegar, dar autorização para ele usar o seu microfone, tá bom? Então vamos lá. Então, se você está usando um grupo muscular novo, é natural você ter dificuldade, né? Por Uhum, exemplo, quando eu não dançava, né? Eu sempre dancei, gostei de dançar muito. E aí eu sim. comecei a dançar lá para os meus 18 anos. Aham. Gente, fazer academia e dançar é outra coisa. Outra coisa, é isso aí. Eu Ó, danço também. e nossa, Eliane, você é muito fitness. É muita inspiração. Quando eu crescer, eu quero ser assim. Meu marido fala isso, que a gente tá só com um carro, né? Tá dividindo o carro, então ele me deixa cedo na academia. Ele Uhum. fala assim, Eliane, não aguento tua rotina, tu me cansa muito. Eu falei, como assim? Eu que vou malhar, você que fica cansado? Viu? Ele que tá É. contado, que você é meu, ó, inspiração total. Inspirem-se Ai, na ai. Eliane, pessoal, ela é maravilhosa. Então, é isso. E aí, você vai dançar. Só que para Uhum. dançar, você não vai usar os mesmos músculos que você usa para você malhar. É, Malhar é aquela coisa repetitiva, né? No mesmo lugar. Se você sim, isso, agachou, isso. levantou o É, peso, nananã, isso. trabalhou só. Odeio, Tite, eu detesto, mas eu faço porque eu preciso. É, pô, tem que fazer, não tem jeito. Também não É, gosto não, mas tem é, que ir, né? é, Agora, você vai dançar, o seu corpo precisa ter outros músculos acionados, o do equilíbrio, isso. o do balanço, o do ritmo. E é isso que Uhum. acontece quando você fala uma língua diferente. É, Você vai acionar outro grupo muscular. E aí que quando você está começando a dançar, você cai, você é, tropeça, você não sim. aguenta, você fica, ai meu Deus, amanhã eu não vou É, andar. É verdade. assim, porque você está acionando músculos diferentes. E a mesma Sim. coisa quando a gente fala português, né? Eu vim até de batom vermelho para vocês observarem bem os meus movimentos Boca. Aham. labiais, para vocês verem como é Entendi. diferente. Tá? Vou falar um Tá. pouquinho depois de inglês, não é para vocês ficarem desesperados, não. É só para vocês realmente verem a movimentação, tá? Labial, pelo menos, né? Porque eu sei que a lingual é difícil, mas a movimentação labial, como muda, tá? Sim. Então, observa bem, enquanto eu estou falando aqui português, como que a minha boca se movimenta. Passa a prestar Tá. atenção nessas coisas, tá? É igual a Uhum. gente fala do francês, né? Quando a gente É, pensa em francês, o que que a gente pensa? é o bico. O biquinho. É, Então, tu vai falar francês assim? Não vai não, falar francês assim. não. Você tem que falar francês assim, É, né? Imagina tu passar um dia inteiro fazendo assim. Olha, olha esse é. músculo aqui como vai doer. Sim, sim, é. Para os Aí dá franceses, cãibra, cãibra na bochecha. exato. Para os franceses já não faz mais diferença. Isso Agora, aí. para você que está começando agora, É, vai doer, tá? sim. Depois eu dou spoiler de onde vai doer do inglês. Beleza, vamos lá. Tô aqui, tô só começando, estamos só aquecendo para começar. Então, para começar, vamos fazer o exercício de relaxamento facial, tá bom? Tá. Então, Bruna e Henrique, se puderem, agora é o momento de eu olhar para o rostinho de vocês para ver se vocês estão fazendo certinho, ok? Então, vamos lá, pessoal. Primeiro exercício, bem simples, para vocês fazerem antes de começar uma aula, antes de fazer, por exemplo, se eu precisar fazer uma apresentação em inglês. Ai, Titi, eu já falo, então vou fazer uma apresentação em inglês.
faz esse exercício, porque eu garanto que mesmo você estando nervoso, as palavras vão continuar fluindo muito bem, porque você não vai Uhum. ter nenhuma trava, porque o seu músculo não vai travar, tá bom? Porque o Entendi. nervosismo tem Uhum. isso, né? É. A gente fica tenso. Se você fizer esse exercício de relaxamento, você tem menos chances de travar ali ou não conseguir pronunciar alguma palavra corretamente. Sim. Beleza? Uhum. Então vamos lá. Primeiro exercício que eu gosto muito, que é a massagem na mandíbula, tá? Então é bem simples. Pega a pontinha dos dedos, tá? Então só vai circulando aqui, ó, assim ao redor da mandíbula. Eu faço toda vez que eu termino a aula, que fica aqui, ó. E só vai massageando aqui para soltar esse músculo da mandíbula, tá? E da boca também. Às vezes eu Uhum. faço até da bochecha assim, ó, que eu gosto. Uhum. Vai fazendo. Tita, vai ficar engraçado. Vai. Mas Uhum. vai relaxando. Aqui, ó, esses Sim. músculos da mandíbula, geralmente eles estão bem tensos. Então, dá uma É. relaxadinha aqui, tá? Relaxa bem, perto da orelha. Se você não sabe, tá sabendo agora. Que aqui, ó, a gente usa até esse músculo aqui atrás. Já pararam para encostar nesse músculo aqui, ó? Ó, abre a mandíbula e É. sente. Tá vendo? Tem um músculo aqui que é o que segura a mandíbula, né? É. Tá Sim. bom, Bruna, tô te esperando. Então, ó, coloca aqui o dedinho e vai relaxando, ó. Aqui, ó, solta bem esse músculo. Vai Uhum. fazendo os movimentos circulares, isso aí. Bem gostoso. Soltou. Aqui no queixinho, no meu caso, queixão, né? Que eu tenho um queixo grande, proeminente. Beleza. Outro que é maravilhoso, que a gente gosta também, é o nosso bocejo. Mas é um bocejo alongado, não vai ser "Ah", não, vai ser ah, tá? Que você vai relaxar esses músculos aqui, ó. Ah, e que a gente usa muito no inglês. A gente usa É. pouco esse músculo aqui, ó, no português, mas a gente usa no inglês, tá? Que a gente faz. Uhum. Sim, sim. Já tô dando spoiler, calma. Ó, aí abre assim, ó. Ok. Conta até 10, volta. Faz umas 3 vezes, para relaxar bem. Uhum. Beleza? Agora, uma, uma atividade que eu gosto bastante e que quase ninguém faz. Gente, simplesmente soltar a língua do céu da boca. Então, mesmo de boca fechada ou de boca aberta, você solta assim, ó. Que a gente tá sempre com a língua lá tocando no céu da boca, né? Então, só Uhum. conta até 10, fecha e pode soltar de novo. Só soltar a língua. Aí você vai sentir, a sua garganta dá até uma abertura quando você solta a língua. Uhum. Tenta sentir lá na garganta como o espaço vai aumentar. Que a gente está sempre com a língua lá, né? Então a nossa garganta ela comprime junto. E aí quando É. você solta, você sente até o ar fluir melhor, Uhum. tá? Então esses movimentos, pode movimentar a língua também, tá? Isso é muito bom também para quem tem a língua presa, para flexibilizar um pouquinho a sua fala, porque a gente sabe que o inglês usa muito a língua, né? É. Então a pessoa vai para cima, para baixo, para o lado, para o outro, tá? Faz um círculo, tá? Eu gosto desse também de fazer assim aqui em volta do lábio para soltar a musculatura do lábio. Faz assim, Uhum. tá? Então faz assim para soltar essa musculatura. Quando a gente solta a língua, o ar flui muito melhor, tá? Isso tudo é tática para vocês falarem mais facilmente, Sim. beleza? Outra que eu não gosto muito, porque eu não consigo fazer muito bem, mas se vocês conseguirem, vai fazendo aí, que é vibrar os lábios. Ai, vocês vão rir da minha cara. Eu não consigo não, Titi. Como assim? Ai, que é... Ah, tá. Aí eu vou rir.
Ai, Até gente. que eu consegui agora, viu? Que eu já estava mais relaxada, até que eu dei um... Mas Mas geralmente... é igual a criancinha, né? Quando tá fazendo gracinha. Isso aí. Faz o exercício para ajudar a relaxar essa musculatura facial. E aí, pronto. Agora você vai, já tá com a musculatura ali bem legal. Tem outros exercícios também que eu vou ensinar depois para vocês, tá, pessoal? Tá. Essas aulas eu estou mostrando para vocês que são aulas que vão levar vocês para um outro caminho, para um outro lugar, que vamos dizer assim, potencializar 10 vezes mais ainda a confiança de vocês falarem inglês, tá? Que a teacher vai fazer um guia de como vocês falarem inglês com mais confiança. Então, vão ter mais exercícios lá, vão ter mais pronúncias lá, vão ter mais atividades para vocês reconhecerem aquelas coisas que a gente viu ontem, mais profundamente, mais pessoalmente, tá? Uhum. Falar mais sobre aquelas coisas que aconteceram, que não foi legal para você, como colocar elas de lado, como que elas estão bloqueando. Então, a gente vai. Uhum. Aqui é um começo de uma jornada que dá para ser mais brilhante ainda, beleza? Então, Ok. agora que a gente está com a musculatura bem tranquila, bem relaxada, tá? Vamos falar um pouquinho agora de sons, tá? Os sons, nós praticamente, assim, vocês sabem que eu não gosto de ir muito em termos técnicos com vocês, tá? Para não encher a cabeça de vocês de informações. Mas nós temos dois tipos de sons muito importantes que a gente precisa entender, que são os sons Uhum. vocálicos, tá? Que são os sons que emitem sons, né? De vogal, já vem o nome aí de vogal, que geralmente são as vogais, que é aquele que a gente produz com a passagem de ar livre pela boca, sem obstrução nenhuma. Então, por isso que a gente precisa Uhum. relaxar a nossa língua. É esses sons que vai ajudar a sair bem, entendeu? Aqueles Tá. que não tem nenhuma obstrução, tá? Só com Uhum. as cordas vocais, você lá, são os sons mais fonéticos, beleza? Certo. Então, vou trazer algumas palavras aqui em inglês, obviamente. Deixa eu botar aqui o meu board, o meu quadro, para escrever para vocês. Só um minutinho. Vamos lá. Beleza. Deixa eu ver se tem alguém aqui no grupo. Ó, tudo certo. Beleza. Dia 2 falando inglês. É hoje, hein, galera? Hoje que a gente vai começar com falando inglês. Então, vou botar uma palavra aqui que todo mundo conhece, né? Cat, tá? Qual o Uhum. som vocálico do cat? Vou botar aqui em cima. Sons vocálicos. Eita, eu sempre faço isso, gente, viu? Até na hora da... Vocálicos. Tá. Quais os sons vocálicos de cat? O som vocálico de cat, como eu já falei para vocês, vocálico, vogal, né, para ajudar a É lembrar, é o o A. A. Uhum. Então, cat, A, Certo. né? Então, é cat, Uhum. cat. Então, quando você fala o A, não tem obstrução nenhuma, né? Sua Nenhuma, boca, isso. sua boca tá até aberta. Então, isso é um som Uhum. vocálico, tá? Igual Certo. a gente tem, cat é gato, tá, pessoal? Deixa eu botar aqui a tradução também, que as pessoas podem não. Não vamos assumir que as pessoas sabem. Gato ou gatinha. Não é gatinha de crush, não, tá? Gatinha de animal, de estimação e tal. Cat, tá? Ok. E na bad é o E. É bad, Uhum. Birds. bad. Ok. Beleza? A gente Uhum. tem um som vocálico, que são sons que não têm obstrução nenhuma para sair da sua boca, como bad, sit, ó, eat, tá? Então, ó, sit, que é sentar,
sentar, sit. Então, o I não tem obstrução, Certo. beleza? Então, esses são os sons vocálicos. E esses sons podem ser distintos, podem variar, dependendo, né, da pronúncia, dependendo do sotaque. A gente já vai Uhum. entrar nesse assunto aí do sotaque, que todo mundo fica. Teacher, mas o meu sotaque. Até botei lá no grupo para vocês, né? Será que o meu sotaque me atrapalha a falar inglês bem? Muitas pessoas pensam sobre isso. Será, poxa, meu sotaque é muito forte, por isso que eu não falo direito, sabe? As pessoas não me entendem. Aquela coisa, ah, as Uhum. pessoas não me entendem, por isso que elas não me entendem. Será? Então, aqui a gente tem o dog, ó. Tá. Então, ó também não tem nenhuma obstrução. Certo. Nietzsche, aí por que que você está mostrando para a gente esses sons vocálicos? Porque eles vão mudar de uma língua para outra, né? Então, aqui, ó. É. Isso é o som de A na língua portuguesa? Não. Não, mas é o som de A no cat. Então, cat. E aí vocês têm que prestar atenção nesses sons vocálicos e observarem, né, como que a sua musculatura modifica com isso. Então, ó, at, bad, sit, eat, dog, ó, og. Como é que esses Uhum. sons saem da sua boca? Passar a observar isso, beleza? Ainda mais no Ok. início, quando você está aprendendo, esse é o momento de você observar essas coisas. Eu sempre falo para nas nossas aulas, eu falo para vocês, que ontem o Kleber até perguntou, né? Ai, teacher, tem aquelas ligações entre as palavras, tem que conectar uma Uhum. palavra com a outra. Gente, isso é variação. Em cada lugar eles vão conectar de uma maneira, cada lugar eles vão conectar uma coisa de outro jeito. Então, é melhor você entender o som daquela palavra, falar a pronúncia correta, tá? Ao invés de ficar se preocupando em conexões, né, que enchendo a sua cabeça com É. informação que não vai te ajudar a falar. Então, aí você vai começar a falar what is your name? Ai, teacher, mas eu vou falar what is your name? Vai! No início você tem que falar para você reconhecer esses sons vocais. Então, what is your name? Né? Você já parou para pensar que Uhum. name, a língua vai embaixo do dente? É. As pessoas querem falar, Bem. what's your name? A pessoa, você não fala nem o completo, já quer falar o reduzido? É. Primeiro tem Verdade. que falar o completo para depois falar o reduzido. Então, vai. Cat, bed, seat, dog. Porque quando você fala assim, essa pronúncia bem expressiva, você tá o quê? Trabalhando aquele grupo muscular novo, que Uhum. você não trabalha no português. Então, por isso que vocês têm tanta dificuldade, que vocês ficam querendo falar tudo corrido, uma palavra em cima da outra, sem nem entender os sons que vocês estão emitindo. E aí sim a fala fica quebrada, a entonação fica ruim, a pronúncia fica ok, né? E você fica menos confiante para falar, porque você não sabe como é aquele som, porque você nunca prestou atenção nele. É. Entendeu? Uhum. Então, você entender esses sons, você vai entender eles para você prestar atenção. Tipo, ah, essa palavra, vamos dizer, quando a gente fala, qual é o nome daquela marca? Deixa eu ver. Leve, em português é leve, de calça jeans, né? Bem famosa. Ah. Aquela leve, Leves, né? É leves. leves? Isso, leves. Ah. Tem um S, né, no final. Ah. Leves. A gente fala leves. É. Em inglês, como que vocês acham que é leves em inglês? Qual o som de E em inglês? Qual o som de I em inglês? Vai ser leves também? Vai ser I, né? Se você nunca prestou atenção nesses sons vocálicos, como que você vai, pelo menos, tentar? Eu sei que inglês é uma língua muito diversa. Eu já falei ontem que tem várias origens. Mas como que você vai tentar
saber como é que aquela palavra ali, se você nunca prestou atenção nos sons das palavras em inglês, Hum. né? Então, com certeza não vai ser Levis, vai ser Levi's, porque I tem som de I, É, então Levi's. Aí você fala, meu Deus do céu, Titi, como é que você queria que eu pensasse nisso? Se você prestasse atenção nos sons vocálicos, você iria saber, é. sabe? Ah, e tem vários sons vocálicos, teacher. Tem. E você vai escutar eles várias vezes até você se sentir familiarizado com eles. Não Hum. tem fórmula mágica. O que eu estou dando aqui para vocês é um caminho, é um guia, falando coisas que vocês nunca pararam para pensar. É É. essa a proposta, de vocês pensarem em coisas que vocês nunca pensaram antes, que vocês nunca pararam para prestar atenção. Só foram aprendendo, 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 aprendendo. Aí chegou no final, ai, por que que eu não consigo falar essa bodega? Que coisa. Minha prima aprendeu, fala tão bem. Será que eu tenho algum problema? Aí começa a achar que o problema é em você. Só que É. você nunca parou para pensar nessas coisas, na importância desses sons, né? Como eu falei ontem, na importância de saber os seus medos, as suas dificuldades, as suas particularidades. Ah, isso é mais difícil para mim do que é para o fulano. Ah, então eu tenho que focar nisso aqui, eu tenho que prestar atenção nisso aqui, né? Isso que vai fazer o seu aprendizado ser diferente. Você ter uma outra relação e você falar com mais confiança. Confiança é um sentimento que vem de dentro. Ninguém te dá confiança. Você constrói a sua confiança, né? Então, quando você entende esses sons, te dá mais confiança para falar, porque você já está com a sua musculatura pronta para fazer aquela forma ali, né? Porque, ó, cat, dog, seat, bad, né? A pessoa, ah, eu vou ficar falando assim, igual um idiota. Vai, porque você é o bebê que está aprendendo inglês, você tem que lembrar disso. É o bebezinho que está aprendendo inglês, então você tem que falar essas palavras muito bem pronunciadas, beleza? Para você Ok. pegar. Agora tem outros grupos de sons que são os sons consonantais. Olha, beleza, né? Já deu para entender que sons são esses, né? São os sons consonantais, que eles são os sons Consoantes. das consoantes, que para a gente é mais difícil, né? Deixa eu botar aqui os sons consonantais. Para nós, brasileiros, os sons consonantais pegam no nosso pé. A gente fala, ai, meu pai do céu, o que que esse negócio tem que ser assim difícil, complicado? Que saco. Mas vamos lá, vamos entender eles também. Eles são sons que têm bloqueio parcial ou completo do fluxo de ar durante a nossa fala. Então, por isso que a gente vai. A gente já entendeu que quando a gente fala dos sons consonantais, eles são mais complexos, porque eles exigem mais músculos da nossa face. Porque ele vai ter uma obstrução parcial ou completa do fluxo de ar. E para fazer isso, você tem que usar os lábios, o dente, a língua. E aí que entra a nossa dificuldade, né? Porque no português, nós temos, ó, se a gente falar o S no paulista, é um som consonantal comum no inglês, que é o som do S. Agora, no carioca, então, o carioca sofre. A gente fala sh, É. né? Entre um som vocálico e um som consonantal, porque tem uma obstrução aí bem pouca, tá? E se vocês observarem, né? Vocês quase não veem a língua da pessoa quando ela fala português. A nossa língua, ela praticamente faz só esse movimento aqui, ó, para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo, tá? E se você falar rápido, esse movimento fica mais sutil ainda. A gente usa muito mais a nossa musculatura facial e labial, tá? Então, por isso que pra gente é mais difícil, porque no inglês a gente usa muito o dente, muito a língua, tá? E como no francês a gente usa muito o lábio. Então,
Por isso que você tem que entender essas articulações da sua boca para você saber como que você vai movimentar elas, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Vamos ver uns exemplos de sons consonantais. Vou botar aqui para vocês. A gente tem o bat, bat, que é morcego, né? Bat. Deixa eu botar em letras garrafais. Bat, o E, o T, bat, cat, o T, T, T. É esse som. Diferente do S. Nossa, Titi, agora você acabou comigo. Acabei? Só você praticar. Pratica fazer esse som do T, 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 T. Que aí vai ficar bat, 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 bat. Ó, entendeu? E aí você vai pegando esses sons consonantais, que são mais difíceis, e vai praticando. Pega aquela palavra, quando a gente está em aula, eu falo para o aluno, vamos praticar essa palavra que você tem dificuldade na pronúncia. Não é? Tem a Bruna aí, tem a Eliane, que são minhas alunas. A gente pega aquela palavra. Por quê? Para você identificar esses sons nessas palavras. Para você, tipo, ah, beleza, eu tenho que fazer assim, 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 assim com a boca. Parece até um coisa lá do Naruto, né? Mas é. Vai, bat, bat, bat. E depois você vai falar mais rápido. Não adianta você querer falar, né? De uma vez só, super rápido, super bem. Você fala bat, cat, bad. Yes? Então tem que ser tudo muito bem claro. Vamos ver esse D aí, ó, do dog, ó. Esse D. Vou pegar aqui o dog daqui, só que vou mudar. Vou botar o D, que é um som consonantal. Isso. Então, dog, D. Ó, olha o som do D, D, tá? Não sei se dá para ver. Deixa eu botar aqui para vocês me verem. Ó, dog, dog, né? Então, esse é o som do D, D. Então, onde você achar que você tem que falar dog, igual a moça do cinema, você tem que entender o som que você está emitindo. Porque se você não entende aquele som, como é que você vai fazer, né? Então, é dog, g, dog. Por que que a gente tem muita dificuldade de saber a diferença do D e do G no inglês? A diferença é clara. O D é aqui na frente, ó, dog. E o G é lá na garganta, g. G. Então, bota a mão aqui, ó, faz o G. Agora faz o D. Vibra bem menos. Agora, se você não parar para prestar atenção nessas nuances, realmente o D e o G nunca vão ter diferença para você. É. Nunca vão ter. E você nunca vai achar que você vai conseguir falar. Porque você nunca vai preparar a sua musculatura para isso. E aí, realmente, com a musculatura toda dura, sem saber o que fazer, você ouve, mas você não sabe o que fazer aqui, né? Movimentar o quê? Botar o quê aonde? Para que lugar, para que lado? Para cima, para baixo, para frente, para trás, para um lado, para o outro. Você não sabe o que fazer? O que que adianta ouvir muito bem? Aí que entra aquela história, ah, eu consigo ouvir muito bem, eu entendo muito bem, mas eu não consigo falar. Muitas das vezes está nessa dificuldade de reproduzir de forma física aquilo que você está ouvindo. Já pararam para pensar que falar é isso? O ato de falar é você reproduzir de forma física sons, né? Quando uma pessoa canta ao som de um piano, ela está cantando a mesma nota do piano, mas ela está vocalizando aquela nota. Então, ela está tirando do som do piano e transformando, mexendo o aparato vocal dela para reproduzir aquela nota. E é isso que a gente faz quando a gente fala. Uns cantando, outros não, né? Eu não.
Gosto, tento às vezes. Vou no karaokê lá para me divertir um pouquinho, mas nem sempre, tá? Então, outro que a gente tem muita dificuldade é o fish, fish, que é o F. Que eu sempre falo para vocês em aula, o F a gente ri. Então, tem que ter o dentinho, né? Então, fish, fish, fish. Então, ó, para quem está aprendendo, já vai praticando essas, vamos dizer assim, esses exercícios, porque você pode não estar ainda aplicando essas palavras em algum lugar, mas aplicando esses sons, né, na sua fala. Então, você vai fazer um fish, 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 O x é mais fácil pra gente, né? Então, fish. Uhum. Então, vê que tem um bloqueio do ar. Então, fish, fish, tá? E quando você já ouviu esse som e você está reproduzindo, você não vai achar tão estranho, né? Porque é engraçado, né? A pessoa. Ai, Titi, o som de F é isso? Pelo amor de Deus, né? É. Fish, fish, fish. E o som do M? Nossa, o som do M é fácil, mas muitas pessoas ainda têm dificuldades, porque o som do M, ele obstrui totalmente a passagem de ar. Então, a gente faz man, man. O M é Man, man, man. né? E o N é n, n. Então, man, man. Entendeu? Então, fazer n, que é o D, né? D. Então, tem que praticar esses sons para ficar o quê? Comum. Tudo é uma questão de prática. Por que que falar português para você é tão fácil hoje em dia? Porque você fala português há anos. É. Há anos. Então, esses sons, você já consegue reproduzi-los fisicamente muito fácil. Teacher, dá para falar inglês fácil assim? Dá, mas você precisa praticar. Você precisa se dedicar a esses sons, tá? Você precisa entender essas nuances dessa língua. Sacaram? Agora vamos para a parte legal, que eu sei que todo mundo quer ir. Agora vocês já entenderam essa parte, já viram que é importante, né? Então, agora nós precisamos falar sobre os sons que são mais difíceis para os brasileiros. Teacher, quais são os sons que são mais difíceis para o brasileiro? Uma eu já falei aqui, que é o que é do sun, seat, bus, class, tá? Esses, deixa eu botar aqui o sun para vocês. Deixa eu botar aqui, já botei até a listinha para vocês. Então, só vou botar aqui, sons mais difíceis para os brasileiros. Então, o que que eu quero com isso? Eu quero que você pratique esses sons. Ai, Titi, eu tenho muita dificuldade de falar essa palavra. Muitos alunos meus falam isso. Mas eles não praticam a palavra. Acham que um dia vão acordar e eu vou conseguir falar. Não, você tem que praticar, tem que olhar a sua cara no espelho lá. Por que que eu peço para os meus alunos gravarem um vídeo? Eu peço para eles gravarem o vídeo deles falando, para eles se verem falando. Eles vão olhar para você, para te olhar na câmera, principalmente se for com a câmera frontal do celular. Se olha, se vê falando, vê que movimento você está fazendo. Muitas pessoas dizem até que o som da voz da pessoa muda quando ela está falando em outra língua. Então, acostume-se com a sua voz falando inglês. Porque se você se acha estranha falando inglês, você se acha estranho falando inglês, como que você quer falar inglês com tranquilidade? Não dá para ser uma coisa estranha. Tem que ser uma coisa comum, uma coisa familiar. Entenderam? Então, os sons mais difíceis e mais desafiadores para os brasileiros são o S, que eu já falei para vocês, do sun, seat, bus, class. Então, eu vou enfatizar o S. Ó, ó. S. Fica feio, Títia? Fica. A boca fica engraçada? Fica. No primeiro momento vai ser assim, ó.
sun, seat, bus, class. Mas esse é o som do S. Tá? E aí você vai sun, bus, class. Ó, já até, se você forçar bem, já vai doer aqui, ó. Que eu falei que dói aqui, lembra? Falei pra É. vocês, dói aqui, dei spoiler, né? Falei, dói aqui, por conta disso, ó. Porque a gente usa muito essa musculatura. E no português a gente não usa. Ela tá sempre relaxada. Se lá no início da aula você fez a massagem, você viu que aqui estava bem mais relaxado do que aqui, né? Viram que tá bem mais relaxado. Quando vocês fizeram a massagem aqui, ó, aqui, geralmente na gente é muito mais relaxado do que aqui. Porque a gente usa menos essa musculatura do que essa aqui. Então, essa aqui tá sempre tensa no português. A gente tem que usar muito ela aqui, ó. Você bota a mão aqui e vai falando português. Sente como mexe esse músculo, esse ossinho aqui, ó. Por isso. Agora, se você falar inglês, vai mexer mais aqui, ó. Em português não mexe muito. Vai sentir só a sua pele puxando por conta dos lábios. Mas se você faz sit, ó. Sit, já sentiu aqui, ó, mexendo. Seat, bus, class. Tá vendo como mexe? Você sente mexer. Então, essas diferenças são as nuances das línguas, do idioma que eu estava falando para vocês. É importante vocês identificarem isso, tá? Não ficar aí gravando. Ai, como que se fala, faz a pronúncia perfeita do S. Não. Faz do seu jeito. Ouve, olha no espelho, reproduz, se ouve, se grava, tá? Para você conseguir entender esses sons nas suas nuances. Outro som que muito brasileiro tem muita dificuldade é o som do T. O T no inglês é o teacher, é isso? É o T, que é time, talk, table, cat. Ai, teacher, mas eu acho que eu pareço muito engraçado, sabe? Eu sou muito engraçado falando inglês. Porque às vezes você não pegou essas nuances. Você pegar essa nuance do T, quando a pessoa fala um T lindo no inglês, você fala, "Cara, essa pessoa já está na frente de muita gente." Porque eu E tô fazendo aqui. teacher? Ah, Teacher entraria? A palavra teacher? teacher é outro. É. Teacher. Teacher. Esse T do teacher é diferente. Ele vem mais aqui, ó, entre os dentes. Fala T. É. Porque você precisa da língua para emitir ele. Sim. Faz T, teacher, por causa do I, tá? Então esse T não fica tão claro, mas é a mesma coisa. Você precisa Uhum. teacher, tá? Time, talk, table, cat. Então, quando você falar o T, lembra que você tem que rir. E aí, você tem que estar com a musculatura relaxada para poder rir. Ai, Uhum. teacher, mas eu vou falar assim, as pessoas vão rir de mim. Você quer falar assim agora, para depois você falar tranquilamente, naturalmente, ou você nunca falar? Porque enquanto você não falar tranquilamente, naturalmente, você não vai querer falar, né? É verdade. Então, tudo é o processo. Então, entendam esses sons para ficar mais tranquilo. Vamos para o temido. Não, não, não. Deixa eu ir em outro aqui primeiro. Vamos no R, né? O R de road, ó, road, estrada. Ride, carona. Peraí, deixa eu ver assim. Ride. Running. Qual? Running. Running. Correr. Deixa eu botar run só. Correr. Deixa eu ver que a Bruna mandou mensagem aqui. Titi, eu tava. Já tá saindo. Ah, poxa, tá bom, Bruna. Obrigada por participar. Beijo, até amanhã, hein? Amanhã Depois eu falo mais com você, teacher, te explicando. Beijo, tá tchau. bom. Beijo, tchau.
Então, vamos lá, ó. O R, a gente faz o quê? R, R. Então, é road, ride, run. A língua, ela faz assim, ó. Lá dentro da sua boca. R, lá para trás, tá? Uhum. Então, é R. Eu até brinco com as pessoas, falam que é o R do mineiro, né? Que é o porta, É. porteira, portão. Então, se você não Uhum. fala esse R, então pratica. Road, ride, run. Então, o movimento saiu aqui da frente como S, T e foi lá para trás. Agora, ó, bota a mão aqui. Uhum. Road, ride, run. Gente, depois que eu comecei a praticar esses sons, foi quando as pessoas começaram a falar para mim: Nossa, mas você fala tão bem, você é brasileira? Eu ficava assim, eu falei, gente, claro que eu sou brasileira, que é isso que o brasileiro tem capacidade de falar inglês bem? Para com isso. Mas é porque eu me dediquei a entender esses sons. Então a minha pronúncia ficou mais clara. E daqui a pouco eu vou falar para vocês que não tem nada a ver com sotaque. Tem a ver com a pronúncia ser clara, tá? Então, Ok. o sotaque pode sim atrapalhar em alguns momentos. Agora, se a sua pronúncia for clara, seu sotaque nunca vai ficar no caminho da sua compreensão, tá? Então, se você fala um t, s, r, ba, a, i, você vai ser compreendido. Uhum. Não é sobre o sotaque, é sobre a pronúncia. Entenderam? E outra que a gente tem bastante dificuldade em distinguir, esses dois são de distinguir, que é o V e o W, porque no português eles têm o mesmo som, né? Uhum. O V e o W geralmente têm o mesmo som, mas no inglês não. O V é very, variety, vengeance, Então, Esse é o som do V, very. E o som do W é o water, what, why, where, wait. Então, ó, very, Olha a diferença. Quando você traz uma coisa que mudou muito, tanto para mim quanto dos meus alunos, é entender o movimento, tá? Deixa eu botar aqui para vocês me verem de novo. O movimento que você faz. Quando você foca muito mais no movimento, fica mais fácil para o seu cérebro lembrar. Lembra do negócio de escrever à mão? Ah, tem professores que acham melhor escrever à mão. Eu sou uma delas. Eu peço para os meus alunos terem caderno. Uhum. Por quê? Você está associando aquele aprendizado a uma movimentação motora. E não apenas digitando ou falando, você está atribuindo, você está ali, vamos dizer assim, acionando mais neurônios. Então, quando você faz isso também com a fala, você já sabe, vamos dizer assim, você já tem gravado o movimento que você vai fazer para emitir aquele som que você quer falar. Gente, isso vai mudar totalmente a relação de vocês falarem inglês. Inglês, outra língua qualquer, mas no inglês, porque eu sei que é muito difícil para quem é brasileiro falar inglês. E é isso que vai mudar. Por isso que eu pego para os meus alunos. Essa palavra, como você fala? Fala devagar, sente as nuances do som. Eu não fico na aula, né, Eliane, sabe? Eu não fico na aula, ai, qual é o som vogal? Qual é o som consonantal? Não fico. Mas eu mostro para vocês, ó, é isso aqui, ó. Fish, fish. E aí você tem que olhar, reproduzir e fazer com que o seu cérebro associe aquele movimento àquele som. Isso que é avassalador, tá? Para pronúncia, isso é a melhor coisa. Teacher, você acha necessário ficar aprendendo aqueles símbolos que tem no dicionário? Que som que aparece não sei o que lá, para eu conseguir pronunciar, entender as regras de pronúncia das palavras no inglês? Isso é você enchendo a sua cabeça com mais informação que você não vai usar para nada. Se você associar
o movimento ao som, o seu cérebro vai fazer a associação muito melhor. A agilidade para você falar vai ficar muito maior do que você pensando em imagens de uns símbolos que podem significar nada para você, do que você pensar num som e fazer. Lembrar do movimento. Quando eu penso no som do S, do sun, eu já faço s, s. É natural. Por quê? Eu pratiquei esse som. Então, vocês pratiquem. Bat, dog. Nossa, é difícil falar essa palavra. Eu sempre trago os vídeos lá no Instagram de unforgettable, unbelievable. Qual foi o último? Entertainment. Não, acho que entertainment eu nem botei ainda, mas já sabe. Tá spoiler aqui de novo. Ai, meu Deus do céu. Vou botar entertainment. Porque a pessoa não sabe nem que movimento vai fazer. Vai olhar para aquele monte de letra. Enter, o quê? Enter onde? Enter onde? Isso não pode acontecer. O seu cérebro já tem que saber o movimento que ele vai fazer. O seu rosto vai fazer, tá? Então é praticar isso aí. Deixei o pior por último, tá? Que é o nosso maravilhoso TH. Nem trouxe aquelas palavras difíceis, só trouxe duas, que é o think e o that. Think e that. Então, ó. Esse é o som do TH. É um som sem som, praticamente, né? Então, esse é o som do TH, pessoal. Think. That. É um som assoprado. É That. literalmente você... Isso aí, você assopra, você... That. 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 Think. That. Thought. Though. Through. Th. E antes de você falar como americano tão sutilmente, think. That. Né? Você tem que colocar a linguinha para fora. Tem que assoprar. Vai assoprar, vai babar? Vai babar. Ih, Títia, mas eu babei meu espelho todo. Beleza, aí você sabe que você está fazendo certo. Quando você babar o seu espelho, é porque está saindo certo. Você está lá na frente fazendo. Vai sair umas gotinhas lá. E aí tá fazendo certo. E aí vai doer aqui, ó. Bastante. Como eu falei, esses músculos aqui da frente a gente não usa. Mas no inglês a gente usa o tempo todo, ó. Time, sun, road. Road não, mas very, ó. V. Ó, aqui dói, ó. Very. Water. Think. Vai doendo aqui. Tá vendo que é outro grupo muscular que a gente usa no rosto para falar inglês? Português a gente usa aqui, inglês a gente usa aqui. Então precisa malhar esses músculos. Pensa que você está indo na academia do inglês. Academia do inglês é. Vamos lá, é hoje. Vou fazer uma academia do inglês aqui. Muito bom, Eliane, para você que já é minha aluna, fazer o quê? Pega aquelas palavras que você anotou que você não sabia o significado, ou que você não sabia a pronúncia. Depois da aula, já vai para frente do espelho praticar, para ficar com a boquinha doendo. Até você e se grava, se ouve. Será que eu tô falando igual a teacher? Ai, acho que agora eu tô. É tudo uma questão de prática. Vocês não vão nascer de novo lá nos Estados Unidos, então vocês precisam malhar essa musculatura aí até que isso se torne uma coisa prática para vocês, uma coisa comum. Beleza? Agora, todo mundo com a musculatura bem preparada, bem aquecida, relaxamos, agora tá aquecida, já tá até doendo aqui a bochechinha, né? Eu quero saber de vocês, quem acha que o que que é mais importante na hora da gente falar, tá? Qual a importância da gramática e qual a importância da pronúncia na hora de você falar inglês? Qual dos dois que você acha que é mais importante na hora de você falar inglês? Eu acho que é a pronúncia. Porque aí a pessoa que está me ouvindo, ela vai entender melhor se eu pronunciar corretamente. Exatamente. Por mais que, poxa, teacher, a gente botei enquete lá no grupo perguntando, quais são os seus medos, né, para a gente relembrar de ontem. E as pessoas ficam, é o medo
Uhum. a insegurança, o medo de errar, né? Sim. Colocaram aqui, eu tenho medo de falar um monte de coisa errada, Uhum. um monte de coisa desconexa. Gente, eu sei que esse medo é real, o medo é real, tá? Mas entre você falar alguma coisa e você não falar nada porque você está com medo de errar, fale alguma coisa. E vou falar para Uhum. vocês, quem nunca viajou para fora, quem nunca falou com um nativo, né? Nativo do lugar para onde você foi, sabe muito bem. Vou falar uma coisa para vocês agora. Quem viajou já sabe muito bem. Agora, quem não viajou, gente, eles também cometem um monte de erro. Uhum. Quantos erros a gente comete falando português por dia? Sim. Eles também cometem um monte de erro. E aí eu vou deixar de falar com a pessoa porque ele comete um monte de erro? Não. Uhum. E ninguém vai deixar de falar com você porque você cometeu um erro. Só você vai ficar lá na sua cabeça, vai tipo, meu Deus do céu. Eu não falei, É. do you have a car? Eu falei, you have a car? Eu falei, não falei a pergunta. Não falei, ele nunca mais vai querer conversar comigo. Claro que não. Você que tá pensando nisso. Se você chegar, your car, a pessoa vai entender, quer saber se aquele é o carro Uhum. dela. A pessoa não vai precisar falar, oh, is the car on the corner yours? Aí eu tenho que falar assim, que se eu não for para falar assim, não nem abra a minha boca. Fala. É. Não é assim. Você aponta, your car? Is this your car? Ai, falei this, não falei that. E agora? Pronto, o cara não vai entender o que eu falei. Né? Não é assim que a banda toca, beleza? Uhum. Então fala, aquele trauma vai acontecer, você mesmo vai se corrigir. Não, a diferença é não deixe aquele erro permanecer. Tipo, não falei that, não falei that, falei this. Não, da próxima vez eu vou falar that, eu tenho que lembrar. Ela fala, is that your glass? Aí você, eita, lembrei do that. Pronto. Uhum. É assim que acontece, isso é aprendizado. Os nossos erros vão nos ensinar, os nossos erros não podem nos parar, entenderam? É. Então, eles têm que ser a nosso estímulo para melhorar, na verdade, tá bom? Uhum. Agora vamos lá, falar sobre a diferença entre sotaque e pronúncia. Já dei um spoiler, né? Porque eu dou muito spoiler, meu Deus do céu. Ai, mas beleza, vamos lá. Vocês sabem o que é sotaque e o que é pronúncia? O que que você acha que é pronúncia, Eliane? Pronúncia é falar, para mim é falar a palavra exatamente correta. Uhum, beleza. E sotaque? Sotaque já é mais, vamos dizer assim, a gente, como você citou, a gente carioca já puxa mais um S indo pro X, Uhum, né? Então, isso é uma pronúncia. Eu entendo assim. Oh, entendi. desculpa, esse é um sotaque, desculpa. Sotaque. Beleza. Aham. Então vamos lá. A pronúncia, Eliane, ela é a forma como os sons individuais de uma língua são produzidos e articulados. Então, aqueles Hum. sons, por isso que eu falei para vocês, vocês praticarem esses sons individuais, vocês estão trabalhando a pronúncia de vocês. Quando eu Uhum. pego palavra por palavra na aula, é para isso, isso é trabalhar pronúncia, Entendi. tá? E envolve a emissão dos sons vocálicos e consonantais, a entonação, o ritmo e o estresse das palavras, que é a diferença do falar vegetable e vegetable, né? Que eu faço para vocês, né? Eu Uhum. sempre faço assim. É. É o vegetables. Isso é a entonação. Isso é Uhum. pronúncia. Por isso que eu falo para vocês, boa pronúncia e boa entonação, porque a entonação boa é uma boa pronúncia. Sim. Então, vocês fazendo uma boa entonação, fazendo um bom estresse, trazendo a sílaba tônica certa da palavra, isso é uma boa pronúncia.
Se eu vou falar com o meu sotaque carioca, com o meu sotaque paulista, com o meu sotaque canadense, com o meu sotaque australiano, com o meu sotaque indiano, agora, a entonação da palavra está certa, a emissão dos sons individuais está certa, o estresse das palavras está certo. Isso é uma boa pronúncia, Uhum. tá? Colocar os acentos tônicos no lugar certo, tá certo. Em vez de eu falar, por exemplo, se eu falar Betty, Betty, tá errado. Não é Bet, não é o morcego. Uhum. Eu falei o som do B, do A e do T certinho. Mas Sim. botei o acento tônico no lugar errado. Então a minha Isso. pronúncia está errada. Uhum. Então eu tenho que colocar no A. Então é bat, Bat. bat. Isso é uma boa pronúncia. Isso é pronúncia. Agora, se eu vou falar Betty, Betty, com uma pronúncia de italiano, se eu vou falar Betty, É. Betty, com uma pronúncia de espanhol, se eu vou falar, não sei fazer muitos sotaques, tá, pessoal? Se eu vou Uhum. falar but, uma pronúncia de britânico, Entendi. a, a entonação tá a mesma, a, a sílaba tônica tá no mesmo lugar, os sons individuais estão sendo pronunciados corretamente. Isso é pronúncia. Agora, Uhum. sotaque é essa particularidade. Isso. Digo mais, de cada pessoa, que cada um de nós tem o seu sotaque. Sim. Ah, porque Gente, por exemplo, eu cheguei lá, primeira vez que eu fui em Londres, fiquei num hostel, né? Porque não tinha muita grana, fiquei no hostel. Uhum. Com meu amigo, fomos para um hostel que era em cima de um pub. Ah, quando a gente é jovem, né? Outra coisa. Hoje É, em dia tudo eu é quero um bom. hotel, É. um hotel com a minha cama, ninguém me Isso enchendo o aí. saco. Naquela época eu fiquei num hostel em cima de um pub, maluquice. E aí Hum. embaixo era o pub, então a gente descia para tomar o café da manhã e tinha todo mundo que estava hospedado ali. E encontramos um grupo de Portugal, portugueses, né? Eram uns três moços e uma moça. E a gente conversando ali e tal. E, gente, a diferença de compreensão, para mim, era gritante. Dois eu entendia muito bem. Agora os outros. Ai, gente, de onde vocês são? Não é Hum. possível que são de Portugal. Eu não sei o que vocês estão falando. É outra língua, sabe? Por quê? Porque cada um tem a sua Tem sotaque. particularidade. É. Isso aí. Cada um vai ter a sua particularidade. Então, cada um, o sotaque eu digo até que é de cada pessoa, tá? O meu inglês, eu falo para as pessoas, olha, eu nem sei se eu tenho sotaque brasileiro no inglês. Eu acho que o meu sotaque é um negócio misturado muito louco, sotaque brasileiro com sotaque britânico, algumas palavras é sotaque americano. E eu vou mexendo ali para lá, mexendo para cá. Agora, o sotaque pode sim influenciar nessas diferenças de pronúncia nas palavras, tá? Ele pode Uhum. enfatizar no ritmo do falante na hora de falar a língua, principalmente no ritmo. Lembra que eu falei da musicalidade da língua lá no início? Esse é o Uhum. ritmo da língua. Ó, esse é o ritmo da nossa língua. Isso é o meu sotaque. E cada pessoa tem um sotaque único ao falar o idioma materno e um idioma estrangeiro, tá? Isso pode influenciar, sim, na pronúncia? Pode. Titia, qual é o limiar? Será que o sotaque pode atrapalhar na minha pronúncia? Que eu botei até lá no grupo, muitas pessoas disseram, não sei dizer. Será que o meu sotaque pode influenciar na maneira que eu falo inglês? Será? Gente, o sotaque, a gente precisa lembrar que não é uma coisa negativa, nunca é uma coisa negativa. O seu sotaque é a sua identidade, é a sua marca linguística, cultural, é quem você é, tá? Uhum. Então, mesmo pessoas que nasceram falando aquela língua vão ter o seu sotaque. De cada região, de cada país, dependendo de onde a pessoa cresceu.
tá? Qual é o limiar ali? Teacher, quando que eu vejo que o sotaque não está me ajudando ali na hora de falar aquela língua estrangeira, né? Que tem muitas pessoas, eu quero falar igual nativo. Não precisa falar igual nativo. Você precisa ser compreendido. Isso. Isso que você precisa ter certeza que você está sendo. Só. Se você está sentindo que eu estou falando, sei lá, cup, 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 e a pessoa não está entendendo o que eu estou falando. E aí você vai para a pronúncia. Como é que eu falo C? K, né? Que é o K, K. Aí com o U fica K. Cup. Uhum. Então você fala cup, cup, cup. Você fala, entendi, agora foi. Tá? Por Uhum. quê? O sotaque pode ser muito forte, realmente, e está atrapalhando na compreensão. Mas nunca vai ser uma coisa ruim. Você só vai o quê? Ajustar para a pessoa entender. Até Entender, porque se você tirar o sotaque, né? Você tirar totalmente o seu sotaque. Eu vou falar igual a Scarlett Johansson. Você pode. Você escolhe uma pessoa, você vai falar igual aquela pessoa. Eu quero falar igual a Scarlett Johansson. Aí você vai lá ficar copiando todos os sons que a Scarlett Johansson faz. Mas, gente, quando a pessoa vai falar com você, quem é você? Quem é a é. Pamela? Quem é a Eliane? Sabe? Ninguém vai saber. Você tira a sua identidade, tá? Então, Uhum. quando você entende a importância do sotaque, quando você faz-se entender, tá? Você cria aí uma comunicação que vai além da língua, que é uma comunicação afetiva, né? É Gente, é verdade. normal, todo mundo tem sotaque. Todo mundo tem sotaque. E é tão gostoso alguns sotaques. Aqui a gente fala, eu gosto mais do sotaque. Teve até uma matéria essa semana que passou que o sotaque mais cobiçado e mais famoso é do carioca. O Eu sotaque vi. carioca é mais cobiçado, é mais famoso, todo mundo Uhum. gosta, todo mundo quer. Olha que legal, Uhum. né? Isso é comunicação afetiva. Então, quando você tem essa mistura de compreensão afetiva, que é você valorizando o seu sotaque, você é, e você se colocando na postura de ser compreendido, que é a compreensão mútua, você também tem que entender o que a pessoa está falando, tá? Isso tudo vem da confiança, tá, pessoal? Todo mundo tem sotaque, a pessoa que você vai falar também vai ter. Pode ser que ela tenha um sotaque que você nunca tenha ouvido. E aí a sua compreensão vai ficar, eita, rapaz, moço, vai Uhum. devagar aí. Eita, e agora? Olha, vamos tentar, vamos lá, vamos junto. E aí vocês vão se conhecendo. Isso é legal, Uhum. isso é comunicação afetiva, isso é criar uma compreensão mútua, tá? E aí, quando você entender essa relação do sotaque com a pronúncia, você vai se sentir mais confiante. Por quê? Você vai estar valorizando o seu sotaque, né? Que a gente tem uma palavra em inglês que é embrace it, né? A gente fala assim, né? Duas, falei o it, né? Que é embrace, que é acolher, aceitar, Uhum. abraçar, tá? Então é Uhum. isso que a gente tem que fazer com o nosso sotaque. E fazer com que a nossa pronúncia seja muito boa para a gente sempre ser compreendido. E nunca deixar que essa pronúncia nos faça, essa falta da pronúncia bem trabalhada, né? Que eu sempre falo para os meus alunos, a pronúncia é importante, trabalhe a sua pronúncia, para você nunca ter vergonha do seu sotaque. É. A sua pronúncia tá boa, o seu sotaque nunca vai ser um problema para você. Entendeu? Então, foca Uhum. nesses sons que eu falei para vocês, pratiquem esses sons, que aí sim a gente vai levar a sua pronúncia para outro nível. Beleza? Ok. Entenderam? Uhum. Então, pessoal, hoje é sobre isso. Hoje a gente falei que era mais relaxante, mais tranquilo, para a gente entender certas coisas que são importantes. Hoje é mais técnico, né? E amanhã é mão na massa. Ok. Amanhã vamos colocar a mão na massa. Quem não assistiu a aula 1, assista a aula 1, para você chegar lá já sabendo quais as coisas que podem bloquear a sua fala,
tá? Que está aqui dentro da gente. Assiste a aula de hoje para você entender essas nuances desses sons. Por que que esses sons são tão diferentes, meu Deus? Que coisa esse inglês, né? Que maluquice! Quem está aqui já entendeu. Musculatura diferente, tem que praticar, saber a diferença de sotaque e pronúncia. O que que envolve a pronúncia? Que poucas pessoas sabem disso. O que que envolve a pronúncia? O que que é a tal da pronúncia? Como melhorar a tal da pronúncia? Tá? Então, isso e muito mais eu vou trazer para vocês num curso, num guia que eu vou fazer para vocês com 4 módulos, só ensinando a vocês como falar inglês com mais confiança. Então, vão ser 4 módulos que a gente vai passar minuciosamente sobre todas essas etapas que a gente está falando aqui, para vocês entenderem o que está faltando para você falar inglês. Quais são os obstáculos que podem estar na sua jornada para você falar inglês? O que pode estar te impedindo de falar inglês? Por que que até hoje, depois de, por exemplo, a minha aluna Bruna, depois de tanto tempo, só agora que ela está se sentindo bem nas aulas? Só agora que ela está conseguindo falar. O que que rolou ali? Quem é meu aluno, a gente trabalha isso na aula. Mas esse curso eu vou esmiuçar para vocês tudo, todas as técnicas, tudo que há por trás das dicas que eu dou para vocês, né? A Titi é toda, que fofinha, que bonitinho, mas tudo que eu trago para vocês é embasado em alguma coisa. E eu vou esmiuçar isso para vocês nesse curso. Vocês vão entender cada dica que eu falo para vocês. Vão entender cada coisa que eu falo para vocês. E vão ir mais fundo na fluência de vocês. E tudo que vai estar nesse curso, que é o curso Speak Up, você vai usar daqui, do dia que você começar, para sempre na sua vida, quando você for aprender qualquer idioma. A gente já vai focar no inglês, mas são aprendizados que você vai levar para sempre quando você for aprender uma língua nova. Por quê? É muito fácil você ir para um cursinho e você aprender a fazer listinhas de exercício. É muito simples. Eles chegarem lá e falar para você que você tem que fazer 30 exercícios por dia e tirar 10 em todas as provas. Agora, aquilo que você tem mais dificuldade, que 99% dos brasileiros não alcançaram, ninguém diz para vocês o que vocês têm que fazer. Ninguém diz para vocês por que que a sua prima é fluente e você não é. Ninguém ensina isso para vocês. E eu vou trazer isso para vocês. O Speak Up é para isso. Eu sempre digo para as pessoas que vêm procurar o meu trabalho que eu realmente quero ajudar os brasileiros a falarem inglês. Por quê? Teacher, mas por que inglês? Por que que você quer que a gente fale tanto inglês? Porque transforma. Transforma. Se você, ai, mas não pede, igual a Gabi estava falando ontem, né? Ai, mas não pede no meu trabalho não exige, eu não preciso tanto assim. Quando você pode até jogar no Google, porque tem no Google acadêmico, tem até no Google acadêmico artigos falando sobre a importância de você aprender um idioma novo para o seu desenvolvimento cerebral. E digo mais, que a sua teacher é de peixes, então vou sempre levar para esse lado. Gente, para sua conquista pessoal, para o seu desenvolvimento emocional, como você não vai se sentir capaz de aprender uma coisa que apenas 1% da população do seu país inteiro consegue fazer? É. Olha em que nível você vai estar, sabe? Então, por isso que eu digo para os meus alunos, cara, vocês já são vencedores, porque vocês já estão correndo atrás, né? A Pamela falou aqui, abre portas. Saber um novo idioma, eu disse para mim, desse ano não passa. Aê, gostei, hein, Pamela? Vamos que vamos, tamo juntas. Amei. Por quê? Eu digo isso para as pessoas, Pamela, vai abrir portas que você não sabia nem que existia. É verdade. Você não sabe nem que aquela porta tá lá.
e ele vai abrir para você. Entende? Então é por isso que eu tenho essa obsessão, tá? Depois que eu lá no início eu comecei com uma coisa bem romântica, né? Ah, eu quero ensinar as pessoas, eu quero. Não, agora eu estou obcecada em fazer vocês falarem inglês bem, porque eu sei que é essa diferença. Não vai ser isso que o seu chefe lá na multinacional ou o cara na alfândega vai querer que você vai na alfândega, o cara vai te dar uma prova de gramática para você responder a múltipla escolha, ou o cara vai querer que você explique de maneira clara e que você se faça compreendido o que que tem na sua mala. É sobre Uhum. isso. É por isso que eu criei esse curso, passei esse tempo todo pensando como que eu posso realmente ajudar as pessoas a saírem desse eu entendo, mas não falo. O que que os meus alunos que são fluentes hoje em dia, o que que eu que sou fluente fiz de diferente dos meus colegas de classe? Quando eu entrei no curso, eu entrei numa turma de 12 pessoas e só eu me formei. O que que eu fiz que eles não fizeram? Por que que eu consegui fazer uma apresentação de 40 minutos falando sobre uma coisa que eu gosto e as outras pessoas colocaram vídeo para ficar enrolando? O que que eu fiz de diferente? O que que os meus alunos da semana passada, que fizeram um debate de 1h15 comigo, fizeram que os outros não estão fazendo? E é isso que eu vou trazer nesse curso para vocês. Toda essa análise, mostrando para vocês que é possível falar inglês, que você acredita que não. Você acredita que, ai, eu vou falar, mas vou falar benzinho, sim. Ontem eu perguntei, você realmente acredita que você vai ser fluente em inglês? Com certeza você falou, ai, acredito, mas no final você falou assim, ai, mas vai dar ruim, né? Vai demorar, vai ser difícil, vai me dar um trabalho, mas vou conseguir. Você já está na frente de muitas pessoas, mas será que precisa dar esse trabalho todo? Se eu passar para você o passo a passo do que você precisa fazer para tirar essa coisa de, ai, mas é difícil, ai, mas é ruim, ai, mas é chato, será que não vai mudar essa sua maneira de aprender? Como você está vendo isso aí que você está aprendendo? Será que não vai fazer, você não vai andar, em vez de você andar assim, ó, com o inglês, você não vai fazer assim, ó? Então, é por isso que eu trouxe para vocês. Hoje eu vou botar lá no grupo já as informações sobre o Speak Up e amanhã eu vou trazer também. Amanhã a gente vai abrir as inscrições, tanto para o Speak Up, tanto para quem está entrando nas minhas turmas do segundo semestre. Quem entrar na minha turma do segundo semestre já vai ganhar o Speak Up. E quem já é meu aluno vai ter um mega desconto no Speak Up, porque eu quero que todo mundo entre. Eu quero que todo mundo entre. Porque, como eu falei para vocês, gente, o romance acabou. Eu estou obcecada em fazer vocês falarem inglês. Agora, é isso que eu penso o dia inteiro, o tempo todo. Como que eu vou fazer essas pessoas que me procuram falarem inglês? Sem ficar enrolando elas. Sem ficar, ai, aprende essa estruturazinha aqui. Olha, hoje mesmo eu vi uma aula de um professor. Ai, vocês têm que aprender a falar essa lista de frases aqui para vocês conseguirem falar inglês. Eu, tipo, ai, cara, de onde ele tirou essas frases? O que que essas frases significam para vocês? Nada. Então você não tem que aprender aquilo ali, você tem que aprender de acordo com os seus interesses. E para você entender isso, tudo tem que estar resolvido aqui, né? A Pamela é terapeuta. Então a Pamela sabe muito bem. Se não está resolvido aqui, não resolve nada, né? Então o trabalho que a gente começou ontem, eu vou muito mais fundo no Speak Up. Vai ser o nosso módulo 1 e o módulo 2. A gente vai muito mais fundo de entender a nossa aula 2 é o módulo, metade do módulo 2 e entrando no módulo 3, falando sobre essas nuances, entendendo isso. Por que que isso é importante?
tá? O que que vocês precisam entender de diferente? O que que tem de diferente no inglês, cara? O que que é de diferente nisso aí? E no último módulo, a gente vai fazer o que a gente vai fazer amanhã. Entender como praticar isso aí. Como colocar isso na prática. Como colocar a mão na massa. Porque não adianta eu mostrar para você o mundo tão lindo e não ensinar você como fazer, né? O que que adianta? Ah, o mundo é lindo, eu consigo falar inglês. Agora vamos falar? Vamos botar aí a mão na massa? Vamos fazer acontecer? Tá? Então amanhã vai ser isso aí. A gente vai fazer acontecer. Aí eu vou guiando vocês por esse caminho para vocês conseguirem. Entenderam? Então, fica aqui o convite de coração aberto para vocês. Quem quiser informações sobre o Speak Up, já entra lá no grupo, já fala comigo, que eu vou mandar tudo direitinho para vocês, tá? Aguardem que amanhã a gente vai começar as inscrições e vão ter condições muito especiais para quem está aqui, só para quem está no grupo. Quem não está no grupo, infelizmente, não vai ter essas condições super especiais, mas quem tá, eu vou trazer essas condições especiais exclusivas para vocês, tá bom? Porque eu quero que essa história aí de eu entendo, mas não consigo falar, acabe, ok? Ok. Então, todo mundo amanhã aqui comigo. Eu sei. Eba! Então, bora. Isso aí, Pamela, gostei. Vamos que o inglês nunca vai ser uma coisa ruim na vida de vocês. Vai ser sempre uma coisa boa. E eu tô provando para vocês aí em 3 dias. E tem muito mais pra gente aprender, para entender essa língua espetacular que vai mudar a vida de vocês. Tá bom, pessoal? Ok, ok. Então, a gente se vê amanhã. Amanhã vamos botar a mão na massa. Já vem com o psicológico pronto, com a massagem feita, com o exercício de aquecimento feito, né? Para chegar aqui, ó, com tudo. Já pratica a pronúncia, aquelas palavrinhas que eu já falei que são difíceis, para você já. Não, agora eu já sei o som do T. Isso aqui, som do T, moleza. Som do S, moleza. Já tiramos esse problema, esse obstáculo aí do seu caminho. Beleza, pessoal? Ótimo. Ok, teacher. Até Thank you. amanhã, a gente se vê. Muito obrigada pela participação de vocês. E não percam amanhã, que vai ter condições muito especiais só para quem estiver aqui no ao vivo, tá bom? Ok, teacher. Bye, bye. Bye, bye!